né? Boa noite, nós estamos em mais uma gravação do nosso devocional, né? Caminhando com elas e onde nós vamos descobrindo com as mulheres da Bíblia as inspirações que elas tiveram em Deus, em Cristo, se posicionaram em meio às suas dores, meio às suas angústias, meio aos seus medos. Elas não pararam no meio do caminho, elas se levantaram e se posicionaram para que algo extraordinário viesse a acontecer. E hoje nós vamos conhecer um pouco da história de Ana. Mas quem era Ana? Ana, mãe de Samuel, né? E, acima de tudo, nós temos que agradecer a Deus por Ele nos permitir estar aqui, agradecer a Deus por estar vivos, né? Por ter nos dado inteligência, sabedoria, para que nós possamos compartilhar aquilo que não pode ficar só retido a nós. A gente precisa transbordar, né? O que Ele coloca nas nossas mãos, nós precisamos nos levantar e levantar outras mulheres, porque nós estamos precisando muito disso. E Ana, mesmo sendo uma mulher estéril, ela não desistiu do sonho de ser mãe. Quem de nós não temos sonhos, né? E que nessa noite, nesse início de noite, eu quero já pedir, né? Pedir e agradecer a oportunidade a Deus por Ele nos conceder, por Ele nos fazer mulheres e por nós estarmos reunidas, né, em tempo de renovo, em tempo de renúncia, em tempo de transformação, para que nós venhamos nos reconstruir. E assim como Ele fizeste na vida de Ana, que Ele possa derramar hoje, né, em nossas almas, diante dEle, nós venhamos nos fortalecer, nos curar e restaurar a nossa identidade no Senhor, né? Porque, assim, Ele é o centro de tudo, Ele é o nosso centro, é Ele que nos comanda, é Ele que nos dirige. Da força do nosso braço, nós não conseguimos nada. E assim como Ana, ela tinha um sonho, todas nós mulheres também temos sonhos, né? Com certeza. Nós temos um sonho a realizar, os nossos sonhos, eles não ficam. Eles podem ficar na gaveta até um dia, mas chega uma hora que Deus, ele requer de nós. Exato. E a gente precisa se posicionar e a gente precisa se fazer presente para o que ele nos chama, para o que ele nos convida, porque tem muitas mulheres aí precisando do nosso carinho, do nosso pegar na mão, de fato, para que elas se tornem mulheres fortalecidas, com suas identidades construídas, com suas raízes firmadas, não em nós mesmas, mas na nossa rocha que é Jesus, né? Exato. E o nosso objetivo hoje, para com essa aula, é não deixar as dores, as frustrações e nem a esterilidade emocional, né? Espiritual ou física, ela tome conta da nossa alma, da nossa vida, e que nós possamos nos entregar com fé, com oração, com perseverança e reconstruir em Deus, restaurar novas conquistas, né? Fazer de nós novos recomeços, que nunca é tarde. Nunca é tarde para nos posicionarmos, nunca é tarde para mudar, querer correr atrás dos nossos objetivos, nunca é tarde de reconstruir as nossas metas, de ser mãe, né? De fato, de ter um filho, de ser estéril. Nós somos estéril não só por um filho, nós somos estéril, às vezes, por muitas coisas que nos paralisa, que nos faz ter medo, que nos distancia das verdades que Cristo ele quer nos revelar. E a primeira referência que nós podemos encontrar é em 1 Samuel. Em 1 Samuel 1, 6 e 7, ele diz que a sua rival a provocava incessantemente
para que ela ficasse irritada, porque o Senhor havia lhe cerrado a madre. E assim o que fazia ele, de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chamava, e ela chorava muito e ela não comia. Todas as vezes que o seu esposo, de ano em ano, ele ia para a casa do Senhor orar, Ana também ia. Só que ele ia fazer os pedidos dele e Ana ia para pedir, para rogar, para que ela tivesse um filho, para que ela não vivesse, né? Não vivesse da forma que ela estava. E a outra esposa de Elcana, a Penina, ela tinha filhos. E Ana não tinha. Mas Ana, ela sofria muito com isso. Né? Às vezes nós sofremos. Não por falta de um filho, mas por falta de outras coisas que não nos preenchem. E ela pedia, ela rogava, ela aclamava, e a ponto de ele perguntar, Elcana perguntar, né? Qual era a dor? Por que ela sofria tanto? Por que ela chorava tanto a ponto de não se alimentar? Isso revelava a dor, a angústia, a tristeza profunda que ela tinha, né? Que gerava nela por não ter um filho, por não alegrar o seu marido. Ela achava que ele só era feliz se tivesse um filho dela. Mas ele já estava satisfeito com ela. Mas dentro dela faltava algo. E em Samuel 1:10, conta que ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela derramou a sua dor perante a Deus, orou e chamou, né? Ficou desesperada, clamou, se entregou, como quem tivesse a ponto de se humilhar mesmo, né? Perante aos homens, ela não contou aonde ela estava ali pedindo, clamando, ela não se importou com quem estava do lado, ela não se importou com quem estava olhando, a ponto das pessoas acharem que ela estava bêbada. Isso. A ponto das pessoas acharem que ela estava bêbada, mas ela não estava bêbada, ela estava entregando o que ela tinha de melhor, da forma que ela mais precisava, para chamar a atenção do Senhor. E ele a ouviu, né? E foi com humilhação, foi com muita renúncia, foi com muita espera que ela clamou e ele a atendeu. Ele a atendeu e fez dela, né? Naquela dor, quando ela estava naquela identidade de dor, ela era muito entristecida, ela chorava constantemente, se recusava de se alimentar, ela não vivia uma vida em abundância, ela não vivia uma vida em sociedade, ela se trancou para sofrer a sua dor. Só que Jesus, ele não quer isso, nem de Ana e nem de nossas vidas. Ele quer que a gente seja, né, um instrumento que ele usa para, em meio às suas dores, nós faça algo diferente. A gente se levante, se posicione, clame a ele, mas com um intuito diferente, com o intuito de se reconstruir nele. Porque durante o seu processo de reconstrução, ela tomou uma decisão poderosa. Foi a decisão de ir para o templo, de derramar sua alma mesmo, com tanto fervor, com tanto furor. Ela não ficou presa no papel de vítima, ela não se vitimizou, ela se emocionou, né? Ao se posicionar onde aquelas pessoas estavam dizendo que ela estava bêbada, ela fez um voto, né? Ela fez um voto e disse para ele, para o Senhor,
que se ele desse um filho para ela, que ela consagraria o seu filho. E diante dele, ela colocava o coração dela como um milagre, como se ele desse aquele filho não seria dela. Ela iria conduzir como mãe, mas que ela iria consagrar aquele filho para ele, para Jesus, porque ela já não aguentava mais sofrer. E aí foi que veio, né, o milagre. Ele fez aquele milagre. Quando as pessoas olhou, que falou que ela estava bêbada, embriagada, o sacerdote, ele pediu que ela fosse para casa, que ela fosse em paz, que o Deus de Israel iria conceder a ela o que ela havia pedido. E aí ela foi para casa. Ela não se preocupou, ela só deixou lá no pé de Jesus, deixou no pé da cruz, porque ali ela garantiu, ela teve a certeza de que algo diferente iria acontecer. E com a nova identidade, com o resultado, né, após o seu processo de reconstrução, ela adquiriu, né, ela engravidou e ela adquiriu o seu filho. Ela adquiriu, Deus respondeu a sua oração, deu a ela um filho, né, chamado Samuel, um dos maiores profetas de Israel. Aí, quando ela teve o seu filho, a identidade dela já não era mais de uma mulher estéril, porque ela já estava com ela, com o seu milagre, o filho dela era o milagre dela. Então, ela não era mais uma mulher infrutífera, ela já era uma mulher frutífera, de fé, honrosa por Deus, né? E ela iria entregar para ele a sua honra. Com o que ela prometeu, né? Dar para ele o seu filho. E Ana, ela nos ensina que na reconstrução, quando nós nos decidimos deixar a dor e seguir a Deus, né? Mesmo com dor, mas a gente escolhe a não querer viver mais naquele estado de dor, de fraqueza, de injustiças, de indecisões. Ela preferiu agora, né, ser diferente. Ela orou, tudo mudou. E com a gente não é diferente. Quando nós nos decidimos nos posicionar, nos transformar, viver algo diferente, Deus ele nos garante uma identidade nova. E ele nos diz quem nós somos, né? A palavra ela nos garante quem nós somos, para que nós nascemos, o que é que nos falta para a gente garantir tudo isso que ele diz que nós somos. Nós precisamos perseverar e seguir um caminho. Seguir um caminho. E eu quero compartilhar esse momento, né? Onde Ana teve essa decisão, né? Ela teve essa decisão, ela clamou, ela orou, ela pediu. E aqui eu quero compartilhar esse momento. Cadê? Peraí. Deixa eu ver aqui. Por que não dá? Compartilhar a tela. Tá. Reconstruindo sua identidade no altar, uma jornada de transformação. Como nós estamos vendo aí, né? O que é que aconteceu? Ana, ela não preferiu ficar onde ela estava. Ela se posicionou e ela quis se transformar. Ela quis mudar aquele quadro que não estava satisfazendo a ela e não estava satisfazendo
o seu esposo, né? Porque quando ela chorava, questionava, se ficava muito triste, aquilo ali ele também sofria. Ele também passava por situações que não estava se sentindo bem. Então, o que aconteceu naquela jornada ali? Em um tempo de renovo, em um tempo de transformação, ela buscou algo diferente. A crise de identidade. Ana, ela teve a sua crise de identidade. Quando nós perdemos nas circunstâncias, quando nós nos perdemos nas circunstâncias, nós nos perdemos na dor, no desespero, nas falsas máscaras, na perda de si mesmo. Quando é que eu me perco? Na dor e no desespero. As circunstâncias podem nos aprisionar em sentimentos de dor e desespero. Tem coisas que vêm para a gente que a gente acha que a gente não vai sair daquele sentimento, que a gente não vai sair daquela situação. Mas Deus, ele nos dá, ele nos garante que nós não vamos viver, né, aquilo ali que nós estamos passando. E aí, o que é que acontece? Falsas máscaras. Quais são as nossas falsas máscaras? Nós criamos coisas novas para nos esconder. Nós alimentamos algo que para a nossa vida é ruim, mas a gente não quer compartilhar as nossas dores, a gente não quer compartilhar com o outro os nossos sentimentos. E aí a gente guarda, né? A gente guarda, a gente prefere esconder e continua sofrendo, vivendo em sentimentos, em sofrimentos. E a perda de si. Quando é que eu perco? Quando é que eu perco, né, a minha identidade? Quando é que eu saio do meu eu? Muitas vezes nos perdemos em meio às expectativas alheias. Quando a gente deixa que o outro julgue, quando a gente deixa que o outro faça jus do que nós somos, de falácias, a gente não se importa com nós mesmos, mas a gente se importa com o outro. E aí a gente fica procurando, protelando o que não é, para que a gente viva, e a gente fica vivendo o que o outro chama para que a gente viva. É verdade. E aí, Ana, em um estudo de caso, né? Em um estudo de caso de identidade, Ana, ela se restaura lá em 1 Samuel. Ela estava no sofrimento, ela estava no altar da entrega, ela estava esperando a resposta de Deus e ela conseguiu a sua identidade restaurada. Quando ela estava sofrendo, ela estava se martirizando porque ela achava que ela não podia ter filho, ela não tinha um filho. Então, o filho seria uma identidade de que ela não era estéril. Quando ela se colocou na entrega, ela começou a pedir a Deus, ela começou a pedir, fazer o pedido. Quando ela se entregou no altar dele, veio a resposta da gravidez. E a restauração, a identidade restaurada foi aquele filho. Sim. Ela confiou em Deus, ela fez o pedido ela confiou e aguardou a resposta de Deus. Né? Aguardou a resposta dele. Teve, né? E ela teve a sua identidade fortalecida. E o poder do altar é um lugar de entrega, redenção e reconstrução. O lugar do altar é o lugar da nossa fé. É ali que nós fazemos o nosso compromisso com Cristo. É ali que nós firmamos o que nós queremos ser. É ali que nós colocamos as nossas angústias, as nossas expectativas, com um acesso de coisas novas, de coisas diferentes. Querendo uma resposta dele.
Que a gente não vença com a força do nosso braço, mas que a gente vença por Ele. E Ele nos garante isso. Ele nos dá essa resposta. É pedir com fé, perseverar, é uma entrega total, é no altar que depositamos as nossas dores e os nossos fardos, como eu falei. A redição plena é pedir, é clamar e aguardar na resposta certa. É pedir fé e acreditar. Isso. De nós não somos nada, mas quando a gente acredita, quando a gente deposita a nossa fé no maior, quando nós colocamos Deus no nosso centro, tudo diferente acontece. Em meio ao caos, nós chegamos ao extraordinário. Exato. E com Ana não foi diferente, né? A reconstrução, ela não foi carnal, ela não foi sobre a força dos nossos braços, ela foi divina. Ela veio dos céus. Ela foi dos céus e que entregou até a ela. E nós precisamos ter essa confiança, ter essa fé, que Deus ele vai derramar dos céus transbordos para a nossa vida. E a gente precisa acreditar, a gente precisa aguardar, porque Deus ele reconstrói a nossa identidade segundo o nosso propósito. E a gente precisa alinhar o nosso propósito com o propósito de Deus. Identidades falsas, identificando falsas identidades, dor, traumas, rótulos que carregamos. Quando é que nós identificamos tudo isso? Nós identificamos nas dores emocionais, nas mágoas, nas tristezas do passado, em moldar os nossos pensamentos, as cicatrizes que são invisíveis, o peso do passado, né? Os traumas profundos. Eles são eventos traumáticos que criam barreiras para que distorçam a nossa autopercepção de quem nós somos, os medos ocultos, as feridas abertas. Nós precisamos estar sarando tudo isso. E os rótulos sociais. Às vezes, nós nos prendemos muito a esses rótulos sociais. Fazer só o que agrada as pessoas. Ter medo. Será que eu estou agradando o fulaninho? Será que eu estou fazendo o correto? O correto é o que você pensa sobre você. É o que Deus já colocou. Quem você é praticar a gratidão, é fazer o que eu sou, é fortalecer quem nós somos, como a Bíblia diz, quem somos. Nós somos amadas, nós somos abençoadas, nós somos inteligentes, é mudar a nossa linguagem. Que a nossa linguagem, ela diz muito ao nosso respeito, porque é não acreditar na nossa vida, é não acreditar no extraordinário, é não acreditar que do improvável nasce as melhores coisas. As melhores possibilidades, Possibilidades. Né? As melhores atitudes. O melhor de Deus, o extraordinário de Deus. E a verdadeira identidade em Cristo, o que nos diz sobre nós, né? O que é que a identidade de Cristo ela nos diz sobre nós? Ela nos diz quem nós somos. Nós somos filha amada, como eu falei antes, né? Você é preciosa. Filhos abençoados. Ai. Somos filhos abençoados, somos pessoas ajudadoras, somos mulheres prósperas, somos mulheres posicionadas, que nasceram para cuidar uma das outras.
criadas com propósito em exercer a nossa missão. Mulheres livres, mulheres fortes, mulheres que não se apegam a rótulos, que a sociedade está impondo todos os dias. E é isso que nós precisamos ser. É isso que nós precisamos fortalecer. E a reconstrução, ela começa quando decidimos mudar a nossa linguagem, orar, pedindo para que Deus ele cure o nosso interior, para que ele sare o nosso interior, ele venha fazer de nós instrumentos para outras mulheres, para que ele venha nos preparar a cada dia, né? Qual é a sua esterilidade de hoje? O que é que nos impede de falar de quem nós somos hoje, da nossa história? Tem pessoas que têm vergonha de contar a sua própria história. Então, tem mulheres que se envergonham de dizer que um dia. Isso eu acho que acontece porque elas não conhecem a identidade delas. Elas não sabem quem elas são. Então, então, elas têm vergonha. Precisamos trabalhar essa reconstrução. Exato. Mudar essa identidade, né? Uhum. E a melhor maneira de mudar a nossa identidade é reconhecendo as mulheres que se reconstruíram. Porque naquela época não existia internet, naquela época não existia redes sociais, naquela época não existia telefone. E elas faziam com maestria. Exatamente. E hoje nós temos todos esses aparatos e ainda assim a gente não se posiciona. É verdade. Não estamos preparados para o melhor de Deus. Sabemos também que não seria fácil. Romper com tudo isso não é fácil, mas é necessário. Deus ele está procurando mulheres fervorosas, mulheres que conheçam a sua identidade, mulheres que caminhem com outras, mostrando para ela o lado obscuro que elas ainda estão enxergando sobre elas. E tem muitas mulheres ainda apegadas no passado. E que esse passado, ele deixa de que elas vivam o nosso presente. Deixa de que elas vivam as possibilidades que nós temos. Que nós precisamos alcançar. Que mesmo do outro lado, né? Mesmo longe, em cidades distantes, nós podemos fazer esse trabalho. Nós podemos nos unir, falar, né? Compartilhar as nossas dores, compartilhar os nossos avanços, pegar na mão da outra e dizer por aqui, vem comigo que eu vou te ensinar, vem comigo que eu vou te direcionar, eu vou te mostrar o caminho que eu trilhei e eu consegui. É verdade. Você tem sua alma no altar ou tem segurado a sua dor sozinha? Quando que a gente compartilha, né? Quando a gente pede o apoio para o outro, né? Quando a gente compartilha as coisas com o outro, nossos fardos, as nossas alegrias, ou as nossas decepções, né? A coisa se torna bem mais leve, bem mais prazerosa do que tu ficar sozinha com as tuas dores, com os teus pensamentos, e tu ali ruminando tudo isso, né? Deixa de ser fardo, né? O outro, né? Deixa de ser fardo. Chama o outro para entrar na tua vida e, né, compartilhar, ó, está me acontecendo isso, só para ser ouvinte, não precisa dizer nada,
só para o outro ouvir. É muito bom. Sim, verdade. E assim, ó, Elaine, o que você tem que não gera frutos? Nós temos muitas habilidades, todas as mulheres. Deus, ele nos colocou, ele nos fez ímpar, mas cada uma com sua habilidade. Cada um de Deus nos criou únicos, cada um de nós tem a sua identidade e cada um tem os seus dons, Jeitinho, né? os seus Cada um tem. talentos. Oxe, menina me chamou, eu apertei, ela não entrou? A Xerri. Oi! Boa noite, minha querida. Oi, quanto tempo! E aí, minha Eu tô até lindona? com saudade da Elaine. Tá boa? Pois é, eu tenho te mandado mensagem, mas tu não olha o WhatsApp. Vai lá olhar no WhatsApp quantas coisas que eu já te mandei. Vou ver. Então, Xerri, nós estávamos falando sobre a reconstrução de Ana. Então, eu chamo Ana também, sabia? Você se chama Ana? Me chamou Ana Lúcia. Ai, que legal. Nós estávamos conversando aqui e trocando, né? Trocando conhecimentos que Ana, mesmo sendo estéril, ela não parou, né? Ela não desistiu do sonho de ser mãe. E de quantos sonhos, não só de ser mãe, nós desistimos? É, De verdade. quantas coisas nós nos privamos, né? Porque nós nos apegamos ao que o outro fala sobre nós. Em quantos sonhos nós ficamos paralisados por achar que a gente está sendo inconveniente, como Ana, né? Quando estava orando, clamando da melhor forma que ela resolveu se entregar, as pessoas acharam que ela estava bêbada. Olha que coisa. Eu vou só entrar com o carro na garagem e eu só vou tirar o som para não atrapalhar você. Estou ouvindo, tá? Sim. De quantos, se ela fosse olhar para o que as pessoas estavam falando dela, ela ia dispersar, né? Ela ia dar ouvidos a outras falácias. Ela ia perder o foco. Exatamente. O foco era clamar a Deus por um filho. O que ela estava pedindo era um filho. Ela estava quebrada. Ela não estava uma mulher realizada, porque nela faltava o desejo de ser mãe. E esse desejo de ser mãe estava dificultando ela em todas as outras áreas. Ela não estava comendo, ela chorava, ela não sabia dizer para o marido o que ela estava sentindo, e ele também estava sofrendo, né? Pelo fato de que a outra esposa de Eucana fazia a chacota dela, batia na cara dela, né? Remoía aquilo lá. Eu tenho filhos, você não tem. Eu dou o melhor para o meu esposo, você não dá, porque você não tem um filho. E às vezes a gente nos pega dessa forma aí. Eu posso mais, eu já estou em um patamar, estou trabalhando, eu já estou ganhando mais que você, porque eu tenho mais oportunidade. E às vezes a gente se pega nisso aí e diz: o que eu estou fazendo não está surtindo efeito. Vou parar.
vou estacionar aqui. Mas não é dessa forma. Não é dessa forma. Se Deus nos chamou, se Deus colocou no nosso coração um propósito, nós temos que nos posicionar e buscar soluções dele. Perguntar para ele, para quê? Né? Para que tudo isso que nós estamos passando? Jesus, qual é a finalidade? O que é que tu quer me ensinar? Isso. Como que tu quer me direcionar para que eu instrua outras mulheres a viver, a se impactar com a minha história, a se reconstruir com a história de Elaine, a se reconstruir com a sua história, Xerri? O que é que ele quer de nós? O que é que ele está buscando de nós para que a gente faça o nosso papel transbordando na vida de outras mulheres? Aí vem uma pergunta aqui. Será que uma oração, ela muda o nosso interior ou ela muda as circunstâncias do exterior? Quando a gente pede com fervor, quando a gente coloca lá no pé da cruz os nossos sentimentos, as nossas falhas, os nossos medos, e a gente nos posiciona, vai lá e coloca lá nos pés da cruz e diz: Deus, eu não quero dessa forma. Eu vou colocar aqui, mas eu vou deixar aqui, porque eu quero me manter de outra forma. E ele vai nos dar a direção. Vai, com certeza. Ele vai nos fazer diferente a cada dia. E eu acredito muito. E assim, eu até relutei, eu fazia muitos devocionais. Assim, desde a pandemia, eu comecei a fazer devocional, passei um período com meu pai no hospital, e aquilo me deu força, me deu ânimo de ler todos os dias, de falar um pouco da palavra, de jogar para fora o meu sentimento. Quanto que eu lia, e aquilo ali foi me levando a lugares maiores. E eu fui vendo a minha necessidade de buscar e vendo a necessidade das pessoas que a recebiam, porque elas me davam feedbacks. Às vezes, quando eu não colocava pela manhã, me perguntavam: você não vai fazer hoje não, devocional? Já sentiam falta. E aí fui modelando, fui moldando, fui vendo, fazendo vídeos. E teve, no mês atrás, veio um desejo de buscar mais na Bíblia, né? As referências de mulheres que se reconstruíram. E aí eu comecei a ler, comecei a estudar, a buscar, e fui me impactando. Aí eu falei, não, eu preciso transbordar na vida de outras mulheres. Saber que nós podemos nos reconstruir a partir dessas mulheres que se posicionaram e foram e influentes nas nossas vidas. E aí, já estamos no terceiro devocional com essas mulheres, né? E tem aqui, ó. Você pode ou não gerar frutos. Do que nós sabemos, o que a gente sabe, o que nós mulheres sabemos, cuidar de casa, só cuidar de casa, cuidar de filhos, falar da autoestima, falar do quê? Dos medos que nós já tivemos, que superamos. Como foi que nós superamos? E a gente pegar tudo de quem nós já fomos, né? Fazer, colocar em uma balança e ver o que foi que eu já superei, o que foi que eu já consegui. E colocar as nossas habilidades. Fazer diferente. Mostrar para mulheres que elas podem trilhar
caminhos assim como nós estamos trilhando. E se reconstruir, se refazer em algo bem diferente, né, e profundo. E aí eu perguntei para a Elaine, foi na hora que você entrou, você tem derramado a sua alma no altar ou tem segurado sua dor sozinha? Eu não tenho derramado minha dor no altar, não. Às vezes eu sinto que falta muita oração na minha vida ainda. Eu falo com Deus o tempo todo, mas é como se eu estivesse batendo papo. Não é uma coisa de chegar e parar e falar, não, nesse momento é eu e ele agora. Pede para ele sentar do teu ladinho e vamos bater um papo. Convide ele para estar com você sempre que ele vai estar. Porque assim, sabe, Xerri, mesmo a gente achando que ele não está ouvindo, ele não esquece da gente. Jamais. Eu não acredito que ele não esteja ouvindo, eu acho que ele está ouvindo, mas é como se eu estivesse falando por telefone, conversando por cima do muro, entendeu? Não tem assim aquele tete a tete que eu já tive em Faz prova disso. Faz prova disso. Pede o direcionamento que ele vai te dar. É tipo assim, eu costumo dizer assim, eu brinco, eu falo, eu danço e tal, mas quando se trata de falar de Deus é algo sério. Né? A gente até se... As pessoas, né? Eu não, porque assim, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu firmei, né? As plantas dos meus pés. Eu sei que eu tenho conseguido muitas vitórias em meio às dores, em meio às tempestades, em meio às lutas. Ele não falou para ninguém que seria fácil. É difícil mesmo. Trilhar um caminho é difícil. Mas nós estamos aqui. Só em acordar vivos, nós estamos para trilhar mesmo. Ele não falou que seria fácil, mas ele falou que estaria sempre do nosso lado. Sempre. Então, quando eu falo que quando nós acordamos é porque ele está conosco, né? Vai mais um dia, vai lá. Está disposta a se abrir, a abrir mão do controle e deixar que Deus possa reconstruir a sua história? Semana passada, eu fiz essa pergunta. Eu fiz uma pergunta que, assim, às vezes, você acha que o trabalho é tudo, ganhar o dinheiro é tudo. Mas se você precisar abrir mão do seu trabalho, se você perder o seu trabalho e ficar sem nada, não é fácil. Mas se você estiver com Cristo, Ele vai te dar. Ele não vai deixar que você falte nada. Exatamente. Eu acredito. Eu acredito porque eu já passei por isso. A gente, com meu marido era vivo ainda, a gente passou por uma situação muito, muito difícil. E eu sempre tive segurando na mão de Deus e Ele me pôs de pé e pôs ele também. E a gente tem casa de novo, nós perdemos tudo, a gente não tinha nem casa, mas fui morar na casa do meu sogro. Mas é bom a gente conhecer os dois lados, né? Quando você precisa e quando você pode ajudar. Na verdade, assim, ó, nós nos acostumamos muito a pedir, a chegar mais próximo a Deus quando nós estamos precisando. Geralmente, né? Geralmente as pessoas buscam a Deus quando estão precisando. Agora, quando recebe, quando estão com as bênçãos, elas se esquecem de agradecer, né? Se tornam arrogantes. Hoje eu agradeço. Se tornam prepotentes. Muitas pessoas se tornam prepotentes. E ele vai lá e tira tudo de novo. É verdade.
E aqui eu tenho uma atividade. Eu tenho uma atividade que eu quero deixar, né? Uma proposta de atividade. Eu quero deixar para o final de semana, até na quinta que vem, né? E se vocês fizerem durante a semana antes, vocês coloquem no meu privado, se não quiserem compartilhar lá no grupo. Escrever uma carta para Deus, colocando sua dor, as frustrações, os medos, as limitações e também seus sonhos. Maravilha. E após escreverem essa carta, vocês peguem essa carta e ore sobre ela e guarde. Guarde como marco, ou guarde, ou queime, né? Ou queime. Simbolizando uma entrega total. Mas, assim, quando eu digo assim, guarde ou queime, esse queimar é se você totalmente tiver, como o Xerri falou, né? Que ela queria uma entrega, que ela queria se colocar em um lugar junto com Cristo, para que ela se entregasse, né? Para que ela demonstrasse todo o seu amor, toda sua gratidão e se colocasse no altar mesmo, lá no pé da cruz, pedindo, rogando. Se você se sentir que está liberta, né, que você conseguiu e que você pode queimar. Mas se não, você não vai ficar pedindo e reforçando. Não. Faça sua carta, faça seus pedidos, sua oração e deixe lá. Deixe que ele agir. Porque eu já tive milagres que foi construído assim. Eu já realizei propósito que foi construído assim. E, para encerrar, né, se você entregar no altar, Deus, ele te devolve. Ele te devolve. Se você jogar, né, levar para o altar as suas dores, as suas mágoas, as suas inquietações, os seus desejos, a sua missão, o seu propósito, com muita sinceridade, ele vai te devolver uma nova identidade. Ele vai te devolver seus novos sonhos. Ele vai te devolver e vai reescrever a tua nova trajetória, a tua nova história. E para agradecer a Deus, né, por essa entrega, por esse compartilhamento com a identidade de Ana, os nossos ensinamentos, as nossas inquietações, que vocês pudessem, né, definir em uma palavra ou uma frase, no momento, do estado em que vocês estão e qual estado que vocês pretendem chegar. Fazer igual a Ana, né? Fazer igual a Maria Madalena, fazer igual a Ruth, para que a gente possa reconstruir a nossa nova identidade, né? Inspirada nessas mulheres. Podem falar. Eu sou muito grata a Deus, né? Porque
até aqui ele me cuidou, ele me amparou em todos os momentos que eu passei na minha vida, tá? Na semana passada, eu completei mais um ano de vida, tá? E, né, então, sou muito grata por ter, né, por estar aqui, né, bem, com saúde, né, e Deus ter e Deus ter cuidado de mim, ter me amparado, ter me cuidado, ter me dado sabedoria em todos os momentos, em todas as dificuldades que eu tive esse ano, né, no meu processo. Então, sou muito grata a Deus, sou muito grata. Eu só tenho que agradecer por tudo, por tudo, por tudo, por tudo. Né? E sou muito grata também por essa oportunidade de estar aqui com vocês, né? E aprendendo mais um pouco e compartilhando, né? As nossas experiências, as nossas expectativas, né? É muito gostoso isso, né? Quando compartilhamos com o outro. Sim. Verdade. Eu sou muito grata também por tudo que eu já passei e hoje não vou dizer que ainda faltam algumas coisas que eu quero, mas Deus tem me dado e honrado sempre. Eu só sinto assim, eu sempre agradeço, mas eu sinto falta de uma intimidade maior, entendeu? Mas eu sei que ele me ouve, eu sei que ele sabe que eu sou grata, porque, nossa, ele sabe de tudo que eu passei. Sabe? E eu só estou aqui pela graça de Deus mesmo, porque foi fácil, não. E é verdade. E é verdade. Eu também sou muito grata a Deus pelas dificuldades, pelos rótulos, né? Que as pessoas vêm colocando sobre mim. Mas que isso não me deixa, em momento nenhum, fracassar, porque eu sei que existe um Deus que está cuidando de mim, que está zelando, que está me fazendo trilhar novos caminhos, que está me fazendo conhecer pessoas que Ele colocou mesmo, anjos na minha vida, que oram, que intercedem, que vibram ao meu favor. E eu quero só agradecer mesmo a Deus, né, por nos proporcionar esse tempo de aprendizado, de reconstrução, que cada uma de nós, né, que esteve aqui hoje nessa sala, não saia da forma que entrou, que o Senhor restaure as nossas intimidades, que o Senhor restaure as nossas identidades, fortaleça os nossos corações, traga vida onde havia esterilidade. Assim como ele fizeste com Ana, ele também vai fazer com as nossas vidas. Nós declaramos tempo novo, nós declaramos tempo de frutificar, de viver nos propósitos dele, Amém. de viver buscando sempre mais, né? A estar em mesas, a nos assentar em mesas condicionadas a que ele nos propõe e que a gente possa buscar sempre o novo, não pela nossa força, mas nele, tendo Amém. ele como centro, tendo ele como a nossa força, a nossa inspiração maior. E eu queria compartilhar uma reflexão. Quando a gente busca, a gente acha, a gente encontra, sabe? Buscai e achareis, né? A palavra de Deus. Então, Deus sempre está com os braços para nós
a nos aguardar, ele sempre está com os braços abertos, porque ele sabe como é que nós somos, né? Ele sabe que de vez em quando nós não queremos falar com ele, de vez em quando que a gente se afasta, ele sabe disso tudo. Então, ele sempre está com os braços ali, ó, abertos a nos esperar, sempre. Sim. Tá? Então, é só retornar. O que eu quero dizer com isso, Sherry, para ti? É só buscar ele, orar, e não quer dizer que tu tenha que estar dentro de uma igreja, de joelho. Não. Tu pode estar em qualquer lugar, tu pode estar deitada na tua cama, aí tu te lembra, eu vou orar. Tu pode orar deitada, orar sentada, orar ajoelhada. Deixa ele te usar da maneira que ele quer. Exato, em qualquer lugar. Fazer do seu altar qualquer lugar que você sentir agradável para chamar a atenção dele. Eu vou silenciar os nossos microfones e eu vou colocar uma canção que eu sou apaixonada. Tá. Apaixonada. Coloque que eu vou fechar aqui, então, tá? Eu não estou conseguindo nem... Eu não estou ouvindo nada. Está ouvindo, não? Não. E agora? Ainda não. Não está saindo som nenhum. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar aqui no... Lógico, essa música eu escrevi para quem quiser saber o endereço de Deus. Às vezes o desespero. É de manhã, eu ouço tua voz, chamando-me para estar contigo. É de manhã, estás aqui comigo. Nasceu o sol, tu és o Pai, genitor de todo brilho. A luz de tudo que está vivo. A fonte primária do clarão que eu reflito. Em ti me movimento, em ti somente em ti existo. Sou poeta, sou teu filho. Eleva-te minha alma, pois tornaste-me guarido. Em ti sou perdoado. Coração contrito, se eu não fosse teu, tu não virias. Pela madrugada convidar-me a orar e falar contigo, mesmo quando a noite for sombria. Tua graça inaugura um novo dia.
pra cantar o teu nome, Jesus. Me acordou com todo amor, me despertou pra esse amor profundo. Nasce o sol, tu és o Pai, o genitor de todo brilho. Tu és a luz, tu és a luz, sabia. A fonte primária do clarão que eu reflito em ti. Presente somente em ti existo. Sou poeta, sou teu filho. Bate minha